Aí Jesus diz: vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim destruir, eu vim salvar a alma do homem. Eu não vim realizar a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Se eu não vim realizar a minha, eu vou realizar de vocês. Eu não vim alcançar os homens pela força da violência, nem pela força da destruição. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. De que forma então o Senhor vai entrar na vida do homem? Lucas 9:22. É necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário. Eu tenho que ser rejeitado, eu tenho que ser morto, mas eu vou ressuscitar. É desse jeito que eu vou salvar os homens. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51, está escrito assim: e aconteceu que, completando-se os dias para sua ascensão, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Precisamos sempre de uma transformação mental. Precisamos restaurar os ambientes ao nosso redor através da renovação que a palavra de Deus causa em nossa mente. O que plantamos na mente, colhemos na vida. Nós somos o reflexo de nossas meditações. Jesus discipulou um grupo de homens para que, através de sua mensagem, transformassem a mentalidade da humanidade. Ele é o Verbo de Deus, a opinião divina entre nós, a expressão da glória de Deus entre os homens. E ele sempre dizia: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus apresenta aos discípulos um estilo de vida que os confronta. Eles têm uma certa dificuldade para assimilar, mas, graças a Deus, Jesus não desistiu deles, nem eles de Jesus, exceto um. Lucas 9 nos dá um contexto muito rico para o entendimento desse trecho. O texto inicia com Jesus dando ordem aos discípulos para que curem os enfermos, expulsando demônios, e curassem enfermidades, salvando vidas. E no versículo 2, o reino de Deus é pregado, pois onde esse reino é anunciado, o reino do pecado já não impera. E há um alívio no meio dos homens, onde o reino de Deus lhes é apresentado, pois a mensagem do reino ao mesmo tempo nos leva ao Gênesis e o Apocalipse. Nos leva ao Gênesis, nos fazendo lembrar de como era sem a entrada do pecado no mundo. Então, quando Jesus ordena aos discípulos para curar enfermos, ele estava mostrando como era antes da entrada do pecado no mundo, e ao mesmo tempo mostrando como será o estabelecimento de seu reino nessa terra em glória. O reino era pregado e os demônios e as enfermidades saíam, mostrando a chegada, o início do reino de Jesus entre nós pela pregação da igreja. E eles fazem isso, eles restauram vidas. Versículo 6: percorreram todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes.
por onde eles passaram, vidas outrora destruídas pela enfermidade, pelo pecado, pela força demoníaca, agora são restauradas, porque eles foram chamados para isso. E Herodes ouve falar do que estava acontecendo. E aí vem outro ponto com o nosso trecho. Herodes diz assim: quem é esse que está discipulando pessoas para restaurar vidas, se eu destruir João? Estão dizendo que ele é João ressuscitado, mas eu destruí João. João eu mandei degolar, versículo 9. Este de quem ouço, quem é? Eu quero vê-lo. E alguém diz a ele no versículo 8: na realidade não é João, é Elias que ressuscitou. Perdão, é Elias que apareceu, ou um profeta antigo que ressuscitou. O nome de Elias citado aqui é um outro ponto para a nossa ministração, para o ponto principal, para o trecho principal. E Lucas continua a narrativa a partir do 10, que os discípulos regressaram da ordem de Lucas 9, 1 e 2. Enquanto eles estão em o nome de Jesus curando enfermos e pregando o reino, a notícia daqui vai lá para Herodes. E enquanto Herodes está lá conversando com os camaradas, eles dizem: é Elias que apareceu. Aí Lucas volta para os enviados. E os enviados voltaram a Jesus felizes com tudo que tinham feito. Aí Jesus os leva para um ambiente deserto e ele prega o reino de Deus na frente dos discípulos para a multidão de Betsaida, e ele sarou os que precisavam de cura na frente dos discípulos. São dois pontos que eu citei para vocês: restauração de vidas e a conexão com o ministério de Elias. Os discípulos foram enviados a restaurar e assim fizeram. E Herodes conecta Jesus com Elias. E agora os discípulos que voltaram de restaurar vidas, Jesus os leva para uma outra aldeia. E ali esse Jesus faz o que mandou os discípulos fazer. O quê? Pregar o reino e restaurar vidas. Aí o dia já começava a declinar. Os discípulos se aproximaram dele e disseram, os 12 se aproximaram dele e disseram assim: despede a multidão para que busquem aí nas aldeias próximas em redor, se agasalhem e achem o que comer. Está frio, pois o ambiente é deserto. Eles precisam se agasalhar, se hospedar. Eles preocupados com o conforto da multidão. Como a nossa mente é esquisita, meu Deus do céu. Os camaradas estão aqui curando gente, expulsando o capeta, e agora está olhando para as pessoas e diz: os bichinhos estão com frio, tem que agasalhar. A multidão está aí ouvindo o Senhor pregar. Saiu o demônio, mas não veio o cobertor. Eles precisam se agasalhar e eles precisam comer alguma coisa. Aí Jesus diz: dá a vocês comida para eles. Um teste. Aí eles disseram: a gente não tem nada senão 5 pães e 2 peixes. Agora, se a gente for comprar, pode ser que a gente ajude a multidão. Versículo 13. E aí Jesus dá a ordem que os discípulos organizem a multidão faminta que se assente em grupos de 50. E mais uma vez eles estão ali ajudando as pessoas, organizando o ambiente para que Jesus faça um milagre. E quando todos obedeceram, os discípulos, que têm uma missão restauradora e de preparar o ambiente para que um milagre aconteça, Jesus agradece pelos 5 pães, pelos 2 peixes, abençoa, partiu e dá aos discípulos. Ele não sai no meio da multidão: toma peixe, toma pão, toma peixe, toma pão. Não, ele chama os mesmos que queriam despedir a multidão e diz: vocês que quiseram despedir a multidão serão os mesmos que agora vão alimentar a multidão. Vocês que a multidão poderia olhar para vocês e falar assim: só Jesus cuida da gente e eles querem que a gente vá embora. Vocês que poderiam ser o instrumento de desânimo na multidão, eu vou usar vocês agora para restaurar o ânimo da multidão. Jesus não desiste nem da multidão, nem deles. Jesus poderia dizer: já que vocês preferiram despedir do que cuidar deles, então vaza vocês que eu fico com eles. Só que Jesus não quer perder nem eles nem a multidão. Aí Jesus pega o pão de alguém,
o lanche de alguém no meio da multidão, parte e dá nas mãos deles. Partiu e deu aos discípulos para apresentar. Então imagine, eles pegando o que Jesus partiu, e enquanto entregava a multidão que olhava para cá, o negócio não acabava. Jesus usando as mãos deles para cuidar de gente que eles mesmos não acreditavam que eles seriam capazes de cuidar, de animar, de restaurar, de dar uma esperança para aquelas pessoas. Às vezes a nossa mente não cabe em nossa mente o poder que Deus tem a manifestar através de nós. A gente não consegue enxergar como é esse propósito de Deus entre a igreja e as pessoas. E eu quero que você caminhe comigo, que Jesus está enchendo a mente deles desse conteúdo transformador. Chamei vocês para cuidar de gente. O diabo disse a Jesus: transforma a pedra em pão. E Jesus não transformou a pedra em pão, porque quando o diabo diz transforma a pedra em pão, é para Jesus comer o pão. Mas quando é para multiplicar o pão, para alimentar a multidão, aí Jesus revela o poder e multiplica o pão para alimentar a multidão. Quando é para ele, ele não transforma a pedra em pão. Mas quando é para os outros, tu demorou de dar glória porque é uma metanoia, irmão. Atualizou. Porque nós fomos feitos para o outro. E o pecado nos torna egocêntricos. Todos comeram, foram saciados e levantaram do que lhes sobrou 12 cestos. Aí Jesus foi orar e os discípulos estão ali com ele. Aí ele pergunta para quem está orando com ele: quem diz a multidão que a gente acabou de alimentar? Quem diz a multidão que eu sou? O que está na mente de vocês a respeito de... o que está na mente da multidão diante de vocês a respeito de mim? Aí eles disseram: eu sei. Quem? João Batista. A multidão diz que eu sou João Batista? É. E o outro diz: eu sei. O que a multidão diz? Elias. De novo, Elias. E o outro discípulo disse: eu já ouvi a multidão falar que o Senhor é um dos antigos profetas que ressuscitou. A mesma informação que estava no palácio está no meio da multidão e está na mentalidade dos discípulos. Como assim? Como que vocês estão andando com Cristo e vocês têm a mesma mentalidade do palácio e da multidão? Ando com vocês, sou o Verbo encarnado, sou Deus entre vós, sou a sabedoria divina entre os homens, e o mesmo pensamento de lá está em vocês. E vocês, quem dizeis que eu sou? Se não fosse o Espírito Santo, nenhum acertaria. Foi Jesus que disse lá em Mateus 16. O Espírito desce no ambiente e toca na mente de Pedro. Aí Pedro abre a boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim: não foi a carne nem o sangue que te revelou. Você não tem essa informação pela carne, pelos homens, nem pelo sangue herdado pelo conhecimento familiar. Foi meu Espírito que revelou. Se eu não abrir sua mente, ela não compreende os meus preceitos. Romanos 3, não há quem entenda, não há quem o busque, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A mentalidade velha e não renovada tem dificuldade de aceitar o novo, e a gente tem dificuldade de aceitar o novo de Deus. Por 2 vezes, meu Deus do céu, você lê comigo lá no palácio. Quem é esse? João Batista que ressuscitou, passado. Quem é esse? Elias que apareceu, passado. Quem é esse? Um profeta antigo. Aí Jesus vem nos discípulos e diz: que a multidão perto de vocês falam sobre mim? Eles não conseguem influenciar a mente da multidão para saber ou para afirmar na mente da multidão quem de fato é Cristo. E a multidão continua falando: olha, a gente não reconhece como um novo. Quem é ele? Elias. Quem é ele? João Batista. Quem é ele? Um profeta antigo. Mente velha. Não se abre para o novo de Deus.
Aí vem o Espírito e renova a mente de Pedro e diz: tu és o Cristo, tu és o enviado, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és o Filho de Deus. O Espírito está agindo na mente de Pedro para que os discípulos entendessem que Jesus queria trabalhar na mente deles. Aí Jesus diz no versículo 22: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, vou sofrer muito, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas. Acabou de ser declarado publicamente como Cristo, o ungido. Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote. Aí ele fala: esse ungido vai padecer muito, vai ser rejeitado, vai ser morto, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Ele deu a mensagem completa. Eu tenho uma mente transformada, restaurada, renovada. Eu tenho uma mente que se submete à ação do Espírito quando eu dou valor a uma mensagem completa. E Jesus, a partir desse momento, entrega aos discípulos uma mensagem completa. E ele diz sobre a consequência de servi-lo. Quem quiser vir após mim, se negue, tome cada dia sua cruz e me siga. Quem quer o pão de cada dia é eu, quem quer o perdão de cada dia é eu, e quem quer a cruz de cada dia, lá ele. Cruz de cada dia, renúncia todo dia. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas por amor de mim, quem perdê-la a salvará. Ele está colocando na mente daquelas pessoas a simplicidade do reino. Como tem contradições no pensamento humano. Ganhar é ganhar, vencer é vencer. Humilhar outros para me sentir bem. No reino de Deus, você é feliz quando chora. Você não é rejeitado quando se quebranta, você sobe quando desce. É multiplicado o que você tem quando você dá. Quem perder por mim a própria vida a salvará. 8 dias depois ele tomou, parece não, Lucas ele faz um arranjo literário para que as coisas não se desconectem. Olha isso. 8 dias depois tomou consigo Pedro, Tiago e João. Me ajuda, diga João e Tiago. Tomou consigo Pedro, João e Tiago e foi orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. Aquele corpo que era como se um véu que cobrisse sua divindade, agora se torna transparente de tanta glória que há em seu interior quando ele fala com o Pai. O véu do corpo e o véu das vestes não impede que os discípulos enxerguem sua divindade, sua glória eterna. Seu rosto transfigura-se, as vestes ficaram brancas e resplandecentes. E eis que aparecem falando com ele 2 varões. Quem era, gente? Moisés e... Sai dele. O celular está falando sozinho. Então, Moisés e quem, gente? Elias. De novo. Lucas é um exímio escritor. Lá na casa de Herodes falam que Jesus é Elias. Quando Jesus pergunta o que a multidão fala de mim, é Elias. Aí agora eles estão orando ali. Jesus os levou, pelo menos os levou com esse propósito. Os levou para orar. E quem aparece? Moisés e Elias apareceram em glória. Falavam da morte de Jesus, que se cumpriria em Jerusalém. Prisão, açoite, seria esmurrado, desprezado em Jerusalém. Elias e Moisés conversando sobre crucificação, sobre morte e sofrimento em Jerusalém. Me ajude, onde? Jerusalém. Aí Pedro, que sempre na hora de orar dormia, parece um monte de crente. Pedro, mas é melhor dormir no pé de Jesus do que ir lá na novela, né? E Pedro, que estavam com ele, carregados de sono, na realidade o peso daquela glória ali os fez ficar meio zonzo. Quando despertaram, a glória ainda estava lá.
e os dois, Moisés e Elias, ainda estavam lá. Pedro, Tiago, João. Abre os olhos assim, quem está lá? Moisés e Elias. Como é que eles sabem? Quem sabe o nome foi citado, ou naquele ambiente de glória, perceberam quem era. Sua visão não é anulada, sua mentalidade não é anulada debaixo da glória. Ela é maximizada, é ampliada. Viram a glória e os dois varões que estavam ali, aí de repente se apartaram de Jesus, Moisés e Elias. Aí Pedro disse: Senhor, já tinha apartado, tá, irmão? Quando eles abrem o olho assim e vê os três, Jesus já sabia que isso ia acontecer, meu Deus do céu. Óbvio. Quando se apartaram, Pedro disse assim: Senhor, é legal a gente estar aqui. Sabe a gente com aquele prazer no domingo? Oh, que culto bom, sou. É bom demais, arrepiar, ó. Ela é bom demais a gente estar aqui, debaixo da glória. O que você quer, Pedro? Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E o texto diz assim: nem sabia o que estava dizendo. Ele coloca Moisés, Elias e Jesus no mesmo nível. Quando ele diz isso, coloca Moisés, Elias e Jesus no mesmo nível. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Dizendo isso, o Pai brada, fazendo com que uma nuvem cubra todos eles. E quando a nuvem vem, eles ficam com medo. Elias e Moisés desaparecem e a voz diz assim: o meu filho amado é esse aqui. Vocês estão empolgados com Moisés e Elias, mas o meu filho amado é esse aqui. Fixem a mente no amado. Amém? Quando a voz sai, Jesus foi achado só. Era o pai dizendo: não coloquem meu filho na mesma tenda de Elias e Moisés. Ele é maior. Aí os discípulos se calaram. No dia seguinte que desceram do monte, tem uma grande multidão lá embaixo. A gente está em Lucas 9, estamos no versículo 38. Calma que eu chego no 51. Porque Jesus está trabalhando na mente deles. Aí chega um pai e diz assim: mestre, me ajude, olhe para meu filho, é o único que eu tenho. E quando diz é o único filho que tenho, isso toca o coração de Jesus, porque Jesus também é um filho unigênito, o único enviado. Peço-te que olhe para meu filho, é o único, é meu único filho. Um espírito o toma, demônio, e de repente ele clama e despedaça, o demônio o despedaça, até meu filho espumar, e só larga depois dele estar todo quebrantado. E eu roguei aos teus discípulos que viram a glória. Eu roguei os teus discípulos que viram Moisés e Elias. Eu roguei os que queriam ficar no monte, os que queriam que o culto não acabasse no domingo, os que gritam manto, glória, é nós, fogo, xaramanaia. Eu invoquei esses da glória, do culto gostoso no domingo, mas eles não conseguiram transferir a unção do domingo para a segunda. Eles não conseguiram vivenciar em casa o poder que eles sentem no culto. Eles não levaram para a rua, para o trabalho, para a internet a audácia, a autoridade e a fome, como eles demonstraram lá no monte. Não conseguiram expulsar o demônio do seu filho? Não conseguiram, eu falo mesmo. Roguei, está no versículo 40, que os expulsassem, e eles não conseguiram. E Jesus olhou para eles e disse: incrédulos, perversos, até quando eu estarei com vocês e vocês me farão sofrer? Aí olhou para o pai e disse: traz seu filho aqui. E quando vinha chegando, o demônio derrubou o menino, convulsionou. Jesus repreendeu, diga repreendeu. Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou para o pai. Aí ficaram pasmados diante da majestade de Deus em Cristo, se maravilhavam. Aí Jesus disse aos discípulos: ponde essas palavras em vossos ouvidos, porque eu serei entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam, pois lhes era encoberta para que não a compreendessem. Não era
a hora de compreender, senão eles desanimariam antes do tempo. Este mesmo que está expulsando demônios, daqui a pouco vai ser entregue nas mãos dos homens. Guardem isso dentro de vocês, que quando me virem sangrando, moído, humilhado, não tenham dó de mim, não tenham pena de mim. Guardem o que eu estou fazendo aqui agora, a transfiguração. Guardem o que eu estou fazendo aqui agora, expulsando esse demônio. Quando eu estiver pendurado, não fiquem olhando para mim com carinha de dó. Se lembrem que se eu quiser, eu arrebento aquela cruz, eu destruo aquele monte, eu rasgo o céu. Eu tenho o poder para fazer o que eu quiser. Guardem essas palavras. Encham a mente com a glória da transfiguração. Encham a mente com Moisés e Elias vindo conversar comigo. Encham a mente, eu dizendo demônio sai, e o demônio saindo. Encham a mente de vocês disso, porque daqui a pouco eu serei entregue aos homens. Mas se Jesus dissesse com mais clareza, eles iam desanimar. Cruz, jamais. Cruz é lugar de bandido. Isso é loucura. Pedrão. Que o Espírito fez assim, ó. Falei quem é ele, fala. Aí abriu. Pedrão olhou e disse assim, ó. Jamais o Senhor vai para a cruz. Tem misericórdia de ti. Aí Jesus disse, para trás de mim, capeta. Quando falava cruz, Jesus sendo chicoteado, humilhado, jamais. Isso não entra na mente nossa, Senhor. Isso não entra na nossa mente. Mesmo depois da ressurreição, isso não entrava na mente deles. E se não entrar na sua cabeça, o versículo 22, é necessário que o Filho do Homem padeça, seja rejeitado e seja morto e ressuscite. Se isso não entrar na sua mente, você não conhece o Evangelho. E por que isso aqui não entrava na mente deles? Porque eles queriam um Cristo que tomasse posse de um cavalo, colocasse a espada na mão de cada um deles e bora meter a espada no bucho dos romanos. Vamos tirar Herodes do trono, Pilatos do trono, derrubar César. E é o seguinte, João à direita e Tiago à esquerda aqui, ó. Todo mundo com a espada na mão para destruir o Império Romano. Atos 1, meu Deus do céu, quando Jesus prometeu a descida do Espírito Santo, eles disseram assim, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Não é restaurar o reino de Israel, é restaurar o reino a Israel. É tirar o poder de Roma e devolver para Israel. Vai ser para isso uma autoridade política que o Espírito Santo vai nos dar. Se fosse a gente diria de novo. Não. O poder virá sobre vocês para que vocês sejam minhas testemunhas. A mentalidade dos discípulos está enfrentando uma transformação, um processo de transformação. E só Jesus para ter paciência, eu não teria não. Aí quando você chega no versículo 46, eles estão brigando para ver quem é o maior. Eu vou ser o primeiro-ministro. Não, eu vou ser o chefe do STF. Não, eu vou comandar o exército, eu vou comandar o general. Tem uns aí que eu quero meter a espada mesmo. E eles brigando para ver quem seria o maior. E Jesus acabou de dizer, eu vou ser entregue. Jesus disse no 22, Jesus falou que tinha que carregar a cruz e se humilhar a partir do 23. E agora no 44, depois que expulsou o demônio do menino, Jesus disse, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser crucificado. E eles estão brigando por poder, enquanto Jesus fala de cruz. Eles estão brigando para ver quem é maior, quando Jesus acaba de falar que vai ser o menor, desprezado e desprezível. Jesus está prestes a cumprir Isaías 53. E eles estão brigando por honra. Aí Jesus pega uma criança e diz, eu vou aqui ilustrar a vocês como que a coisa funciona no meu reino. Qualquer que recebe esse menino em meu nome, recebe a mim. Quem me recebe, recebe quem me enviou. Porque aquele que está entre vós, se for o menor, esse é grande. Olha, Jesus está alterando, ressignificando o pensamento deles. Por quê? Quem me ouve diz amém. Porque eles olham para o Império Romano e no Império Romano, quanto maior, mais poder tem e domina as pessoas.
No meu reino, o maior é o mais simples. É como criança. A criança tem a simplicidade de perdoar, a capacidade de perdoar pela simplicidade na sua mente. E Jesus está dizendo que se vocês perdoam, se vocês não guardam mágoas, se vocês se humilham, vocês terão grandeza. Aí, meu Deus do céu, vem um e diz assim: Senhor, vimos um camarada ali expulsando o demônio em teu nome e nem faz parte da nossa igreja. Ele nem é worship, nem é da assembleia. E sabe o que a gente fez? Lhe proibimos. Por quê? Porque não faz parte da nossa igreja. Olhamos para ele. Isso aqui é João, o apóstolo do amor. Olhou para Jesus e disse: eu cheguei lá nele, eu cheguei lá. Testemunhando, irmãos, testemunhando na Universal. Eu cheguei lá nele e falei assim: ó, cala a boca, você não pode usar esse nome. Você não pode usar esse nome. Aí Jesus disse: não é para proibir, que não é contra nós, é por nós. É porque Jesus é muito educado. Sabe o que ele estava dizendo? O nome é meu ou é teu? Eu falaria assim: não proibais. Por que não é contra nós? É por nós. Se ele está usando o meu nome, ele está me reconhecendo, está me conhecendo e sabendo o poder e a autoridade que há no meu nome. Interessante é que era para expulsar o demônio lá e vocês não conseguiram. Aí quando acha alguém que consegue expulsar o demônio em meu nome, você quer calar. Isso é inveja, é, John? Está escrito que quando eles desceram do monte não conseguiram expulsar o demônio do menino. Aí de repente eles veem um homem expulsando o demônio no nome de Jesus. Ah, peraí, a gente não conseguiu, ele consegue, nem faz parte da nossa igreja? Vou proibir. O cara se sente dono do nome de Jesus. Detentores do céu, porteiros da porta da salvação. Para falar o nome de Jesus tem que passar por mim. E aí a gente chega no nosso trecho. Como eles precisavam, e aqui é o ápice. Aconteceu que, completando-se os dias para a sua ascensão, Lucas não diz assim, ó, antes da sua morte. Lucas diz antes da ascensão. Porque Lucas sabe que a cruz é um degrau para a glória. Lucas, olhando para a vida de Cristo pelas narrativas que escutou, ele sabe que o sofrimento de Jesus foi um passo para que ele fosse glorificado. Então Lucas não diz assim, na semana da dor, na semana da angústia. Não, Jesus fala da angústia, Jesus fala do padecimento, Jesus fala da dor. Só que Lucas vem e diz assim, completando-se os dias para a sua ascensão. Ele poderia dizer, completando-se os dias para a sua humilhação, completando-se os dias para a crucificação. Não, Lucas atravessa a cruz para a glória. Lucas enxerga a cruz como uma ponte que conecta o sofrimento momentâneo de Cristo com a glória eterna que lhe estava reservada. Aconteceu que, completando-se os dias para a sua ascensão, Hebreus 12:2 diz assim: mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz agora, por causa da alegria que sabia que teria depois. Então, assim como Jesus olhava para a cruz e dizia assim: serei entregue, traído, padecerei, mas ressuscitarei. Os discípulos não chegavam no ressuscitarei, meu Deus do céu. Lembra das mulheres em Lucas 24, Marcos 16, João 20, Mateus 28, indo para o sepulcro perfumar o corpo de Jesus? O que os anjos disseram a ela? Vocês se lembram do que ele falou a vocês estando ainda na Galileia? O que o anjo está dizendo? Ele disse que ressuscitaria no terceiro dia, mas na mentalidade deles só ficou sofrimento, angústia, dor, padecer, crucificar. Eles não focaram na ressurreição. Isaías 53 mostra Jesus na condição de preso, humilhado, crucificado. Mas Isaías 53 também mostra já Jesus vendo o resultado de sua obra. Era isso que Jesus fazia. Ele falava de sua angústia, mas já falava da ressurreição. Se eu tenho um Cristo que morreu, tem vários que morreram. Agora eu tenho um Cristo que morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me declarar justo. Eu tenho um Cristo que morreu a minha morte, mas ressuscitou para me dar a vida dele. Quem serve a esse Deus? Então, por isso que o Lucas atravessa a cruz e diz: chegando o tempo da sua ascensão,
Lucas já o vê no Salmo messiânico, no Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Lucas já está vendo Atos 1, foi ele mesmo que escreveu. Lucas já está vendo Hebreus 1, a qual dos anjos ele disse: o adore porque você é meu filho e eu te gerei. Lucas já está vendo o Pai falar aos anjos quando Jesus chega no céu: adorem-no, adorem-no, adorem-no. Chegando a hora da sua ascensão, chegando a hora de passar da cruz para ter de volta a glória que ele teve com o Pai antes que o mundo existisse, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Se fôssemos nós, sem a graça de Deus, a gente ia vazar de Jerusalém, a gente ia evitar Jerusalém. Versículo 31. Quando Moisés e Elias apareceram a ele e falaram com ele, aqui está escrito, ó, falavam da sua morte que se cumpriria em Jerusalém. Depois da experiência com Moisés e Elias no Getsemane, ele poderia fugir de Jerusalém, e se ele fugisse de Jerusalém, não haveria salvação para nós, não haveria vida eterna para nós. Então no versículo 51, ele já conversou sobre sua morte, ele sabe do sofrimento que espera em Jerusalém. Ele levanta a cabeça e ele mantém firme o propósito: eu vou encarar Jerusalém, eu vou passar por Jerusalém, eu preciso encarar a espada e a dor de Jerusalém. Eu vou gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Eu vou sentir o beijo da traição de Judas. Eu vou olhar no olhar de Pedro depois que ele me negar. Eu vou procurar a multidão que gritava Hosana, e eles vão gritar: solta Barrabás e crucifica este. Eu vou encarar, eu vou até o fim, porque depois da cruz eu estou vendo um povo me adorando, eu estou vendo uma noiva lavada e remida pelo meu sangue. Então eu vou seguir firme nesse propósito a Jerusalém. Ele tem isso em mente. Aí o que ele faz no versículo 52? Mandou mensageiros adiante da sua face. Ele é Deus, e está se cumprindo aqui Isaías 40. Eis que envio o meu mensageiro diante da minha face. Prepare o caminho do Senhor e endireite as veredas. Ele está fazendo novamente o que ele fez com João Batista, Mateus 3. E apareceu pregando no deserto da Judeia João Batista, e a mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está chegando, o rei está chegando. Quem é você, João? Eu sou aquele que Isaías profetizou. O que? Voz do que clama. Eu não sou a voz que clama, eu sou a voz de alguém que clama. O Pai diz: vai, João, brada, anuncia, e eu sou o eco, eu repito: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Isaías 40 se cumpre em João. E agora Jesus maximiza a missão de abrir o caminho. Não só João, ele passa para os discípulos. O que era 1 agora é para 12. E é aí que entra a igreja. O que era 12 é para a igreja inteira. O que, pastor? Abriu o caminho. Abriu o caminho para quem? Para samaritanos. Mensageiros diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. E samaritanos e judeus não se comunicavam. Uma briga antiga, política, religiosa. Samaritanos se sentiam adoradores de Deus, mas eram pessoas que se misturavam lá na sua origem com muitos idólatras. E agora eles até estavam sendo reconhecidos como aqueles que tinham sede por Deus. Estavam querendo voltar à essência da adoração. Só que nem eles suportavam os judeus pelo orgulho dos judeus. E os judeus também não os suportavam por causa daquela origem suja. Paulo bate nesse orgulho em Romanos capítulo 2. E Jesus, sabendo de tudo aquilo, envia os discípulos à frente para lhes prepararem pousada. Se os samaritanos dão uma pousada para Jesus em Samaria, enquanto ele está a caminho de Jerusalém, que coisa maravilhosa, que obra maravilhosa. Mas o coração do homem é revelado quando ele rejeita Cristo. E esses homens agora vão até Samaria e diz: olha, o Senhor pediu para nós prepararmos aqui uma pousada para ele descansar um pouco. Aí quem sabe o recepcionista samaritano deu uma olhada assim: quem é o vosso Senhor? É aquele ali? Ele está com cara de quem vai para Jerusalém. Está escrito,
Mandou um mensageiro diante da sua face. Entraram numa aldeia de samaritano para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. O jeito que Jesus estava vestido denunciava que ele estava indo para Jerusalém. O sotaque que os discípulos estavam conversando com Jesus na porta da pousada deixou claro que ele estava indo para Jerusalém. Jesus não tem que se tornar adaptável. Jesus não tem que se diluir. Jesus não se altera para ser amado e recebido por todos. É os homens que devem se submeter à sua soberania. Se ele está indo para Jerusalém, tem que recebê-lo como quem vai para Jerusalém. Mas ele está dando uma chance para os samaritanos. Ele está dando uma oportunidade para os samaritanos. E os samaritanos disseram: não, ele está com a cara de quem vai para Jerusalém. Se ele vai para Jerusalém, que ele passe direto, que ele não passe em nosso lugar aqui, em nossa pousada, para ter hospedagem. Meu Deus do céu, desde o ventre de Maria, ele ouviu as pessoas dizendo, Maria batendo na porta: tem um local aí para a gente se hospedar, o neném está nascendo. E ele ouvia o dono da hospedagem dizendo: não tem lugar, não tem vaga. Quando ele pregava na sinagoga, expulsavam ele da sinagoga. Sabe o que estavam dizendo? Não tem lugar. Quando crucificaram ele, sabe o que estavam dizendo? Não tem lugar. Quando expulsaram ele de Gadara, sabe o que estavam dizendo para ele? Não tem vaga, não tem lugar em nosso meio. Aí agora ele chega em Samaria e os samaritanos dizem: não tem vaga, não tem lugar. Aí esse mesmo Jesus chega lá em João 14 e diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ah, amor precioso, se não fosse assim, eu já vos teria dito, mas eu irei e vos prepararei. Você já teve alguma porta fechada na cara? Você já teve um coração fechado para você? Você já teve um rosto fechado para você, como Labão e os filhos de Labão fecharam o rosto para Jacó? Você já teve, como Isaías e Ezequiel, o rosto dos homens fechados para a sua mensagem, para você? Jesus também teve. Só que Jesus teve rejeição de lugar, Jesus teve rejeição no coração. E esse Jesus que teve locais fechados, portas fechadas, disse: eu sou a porta. Vocês me negam o acesso a vocês, mas eu não nego a vocês o acesso por mim ao Pai. Venham, que através de mim vocês chegam ao Pai. Ele é o amor de Deus entre nós, a misericórdia encarnada. E aí, meu irmão, quando os samaritanos disseram: não tem vaga, aqui a gente não aceita ele, aqui não tem vaga para ele, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim no versículo 54: Senhor, a gente foi lá tentar a vaga, Judas até ofereceu o dinheiro. Judas queria pagar a hospedagem antecipada, mas eles não foram com a cara do Senhor. Está escrito, eu vou ler de novo. Mandou mensageiros, entraram no aldeia de samaritano para lhe preparar a pousada. A pousada era para quem? Para Jesus. Versículo 53: mas não o receberam. Não receberam quem? Não quiseram receber o Senhor, não gostaram da sua cara, da sua aparência, do seu tom de voz, do jeito que o Senhor falou. Não sei, é samaritano, né, Senhor? Versículo 54: e os discípulos Tiago e João, vendo isso, os mensageiros voltam dizendo: não conseguimos abrir o caminho, não conseguimos achar uma vaga, não conseguimos cumprir a missão para que o Senhor trabalhasse no coração dos samaritanos. Os discípulos que ficaram ali pertinho dele, vendo isso, pertinho dele na ressurreição da filha de Jairo, pertinho dele do monte da transfiguração, e agora vendo essa situação, vendo isso, vendo essa rejeição, deram uma olhada para Jesus e disseram assim: Senhor, o Senhor quer que digamos, eu e o John aqui, James e John, o Senhor quer que nós dois digamos que desça fogo do céu e consuma eles, igual Elias fez? Você percebeu que Lucas está trabalhando na mentalidade do leitor? Elias, 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 Elias. Os homens estavam com a mentalidade focada no antigo, enquanto a possibilidade da renovação mental estava diante deles. Gente, eu vou fazer uma pergunta, se tu não me responder, eu jogo água. Eles andavam com Jesus ou com Elias? Eles andam com quem? E estão imitando quem? Tu fala igual nordestino mesmo, miserável. Como é que tu anda com Jesus e imita Elias?
Tu vê isso dentro de casa, seus filhos. Menino, onde tu aprendeu isso? Filho de crente não é neto de Deus, irmão. Eu falei para minha esposa, o bem a gente tem que ensinar, o mal não precisa. Ele tem o mal meu, o teu, de Adão e o dele. A gente não precisa ensinar o mal para os filhos. Só o bem. O mal é natural. Tem gente que anda com você, mas não imita você. Anda com você, mas não aprende contigo. E nem precisa forçar a barra. Jesus não força a barra. Por quê? Mentalidade. Vocês querem imitar Elias, porque eles não me dão vaga. Vocês querem destruir, como Elias destruiu os homens que se ergueram contra ele. Sim, Senhor. Não dá para imitar nem Eliseu. Se não querem me imitar, imitem Eliseu. Porque quando o Senhor puseram Elias, ele só matava. E Eliseu nunca matou, ao contrário, jogaram um morto em cima dos ossos dele quando ele já estava sepultado. E o morto foi ressuscitado. Eu sou instrumento de vida e vocês não conseguem me imitar, gerando vida, transformando vidas. O capítulo inteiro é Jesus curando, expulsando demônio. Eles também acabaram no capítulo 9, nos primeiros versículos eles expulsam demônios e cuidam de gente. Eles curam enfermidades. Depois Jesus dá pãozinho na mãozinha deles, para eles dar pãozinho na mãozinha das pessoas. E agora esses mesmos distribuidores de pãozinho, esses mesmos que queriam ficar debaixo da glória lá no monte, bora matar. Ficou com cara de endemoniado, sim ou não? Porque a palavra repreendeu aqui, doutor Diacarso diz que é a mesma palavra usada quando Jesus repreendeu o espírito maligno na criança. Essa é uma palavra intensa, usada para expulsar forças demoníacas. Quando homens e mulheres de Deus querem se parecer com Elias, sem o Espírito de Cristo, se assemelham a demônios. Quando você não se enche da mentalidade de Cristo, do Espírito de Cristo, para reagir à reação das pessoas, para reagir ao desprezo das pessoas. O texto diz no versículo 55, Jesus os repreendeu. A mesma autoridade, a mesma palavra que Jesus usou para expulsar o demônio daquele menino, Jesus usou para expulsar a tolice da mentalidade dos discípulos. Jesus os repreendeu e disse: vocês não sabem de que espírito sois. Vocês não estão pensando bem para falar o que disseram. Por que ele está dizendo isso? Por causa do 56, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, veio para salvá-las. Eles querem empregar qualquer tipo de força para realizar a vontade de Deus. Eles querem obrigar os céus a cumprir o desejo deles. Foi você que disse assim, ó: Deus vai fazer justiça. Vou te colocar no meu joelho. Ai de tu se tocar na tua sogra. Ai de tu se tocar no teu sogro. Ai de tu se tocar em mim. Toca pra tu ver. Eu já vi um monte de falso profetinha de Pix aí no Instagram. Saiu outro agora. Eliseu, Deus vai te pegar. Assim diz o Senhor. Eliseu, tá chegando a hora do seu tombo. Aí eu digo, entra na fila. Entra na fila que tem um monte de falso profeta dizendo que eu vou cair. Ah, irmão, quando você pensa que fazer justiça na nova aliança é Deus provar para alguém que você é serva dele, provar para alguém que você é servo dele, você precisa de uma metanoia. Você precisa de uma transformação. Você precisa de maturidade. Tu já passou por um grupo de pessoas assim, ó? Eu já vi mesmo. O pentecostal é doido assim, ó. A gente passa assim na frente dos homossexuais, ó. Manda fogo, Jeová! Já viu assim, ó? Queima Jesus! É esse espírito aqui, ó, que tá em tua.
Aí Jesus diz: vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim destruir, eu vim salvar a alma do homem. Eu não vim realizar a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Se eu não vim realizar a minha, eu vou realizar de vocês. Eu não vim alcançar os homens pela força da violência, nem pela força da destruição. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. De que forma então o Senhor vai entrar na vida do homem? Lucas 9:22. É necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário. Eu tenho que ser rejeitado, eu tenho que ser morto, mas eu vou ressuscitar. É desse jeito que eu vou salvar os homens. Agora, por que aqueles homens precisavam de uma transformação de mente? Porque eles estavam enganados. Eles estavam o quê? A respeito de no mínimo 3 coisas. Se acrescentar mais um aqui, vai fluir aqui. Primeiro, a respeito de Jesus. Senhor, Senhor. Chamaram Jesus de quê? Senhor. Tem gente, irmão, que quando chama Jesus de Senhor, ele se mostra Senhor de Jesus. Tem gente que usa o termo Senhor só por causa do evangeliquez mesmo. É vício de linguagem. Senhor, Pois não, meu servo. eu determino, eu declaro, sim. Tu acabou de chamar de Senhor e é tu que decreta? Isso é um ambíguo. Igual Pedro em Atos 10. O Senhor apareceu a Pedro porque ele fosse pregar para Cornélio. Aí o Senhor disse assim, ó: mata e come. Senhor, eu não como isso não. Me chama de Senhor e me desobedece. A mãe desses 2 valentão aqui, que queria botar fogo lá, transformar a samaritana em carvão, chegou diante de Jesus e disse assim: Senhor, de joelho, Senhor. Aí Jesus disse: pede o que você quer. Coloca um filho meu na tua direita e outro filho meu na tua esquerda. 3 tronos, 2 é dos meus filhos, 1 é teu. Eles estão enganados a respeito de Jesus. Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma igual Elias? Disseram a Elias: homem de Deus, desce. Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e mate vocês. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e mate vocês. O terceiro caiu de joelho e disse: homem de Deus, sê preciosa aos teus olhos a vida destes teus 50 servos. O rei diz: desce. Eu estou cumprindo ordem. Elias não desceu não, o bicho era ruim. O anjo desceu do céu e disse: rapaz, desce, rapaz. Vai, com esse aí tu vai, macho. O anjo, meu Deus, bicho era ruim. O anjo teve que descer para que Elias os acompanhasse. E eles estão imitando Elias, andando com o amor. Eles estão equivocados a respeito de Jesus, porque eles perguntaram se o Senhor queria destruir. Eu estou com vocês há tanto tempo e vocês pensam que eu vim destruir o homem. Se você pensa que Jesus vai destruir as pessoas porque elas feriram você, tem que dar uma atualizada aí. Tem gente que meu Deus, tem gente que se atualiza com um clique. Tem alguns que é na manivela. Mas Jesus não desiste de você. Ah, pastor, mas me ofendeu. E outra coisa, pastor, desonrou Jesus ao me ofender porque ele habita em mim. Eu não vim destruir, eu vim salvar. Então Jesus mudou o conceito errado que eles tinham de Jesus naquele dia. Amém? Segundo lugar, eles estavam errados a respeito dos samaritanos. Senhor, eles são combustíveis para o fogo. Interessante. Os camaradas não conseguiram expulsar um demônio para libertar um menino que quer destruir uma cidade inteira. E outra coisa, não conseguiram dar ordem a um demônio que é dar ordem para o céu. Manda fogo aí, ó, que nós está falando para matar eles. Era para vocês usar essa autoridade para libertar aquele menino. Está percebendo? Era para vocês usar a autoridade para libertar o menino e não usaram. E agora quer usar a autoridade para destruir uma cidade. Vocês estão errados a respeito dos samaritanos. João 4. Eu estou encerrando, é sério. João 4. Jesus dá uma atenção e prega uma mensagem poderosa a uma mulher samaritana.
Aquela mulher foi alcançada pela mensagem de Jesus e trouxe muitas pessoas da cidade para ouvir Jesus. E o texto diz que os samaritanos disseram a ele: não vai embora não, fica mais com a gente. E ele ficou com eles mais 2 dias. Para os discípulos eles devem ser torrados, mas para Jesus serão salvos. Para Jesus vai dar a eles atenção, palavra e presença. Lucas 10, Jesus fala sobre o samaritano que cuida do ferido no meio do caminho. E Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos e só um agradece, e este era samaritano. Enquanto eles olhavam para os samaritanos como quem é digno de morrer, ser destruído, varrido, Jesus sempre dando oportunidades aos samaritanos. Você precisa de uma transformação quando você determina classes que Jesus aceita e classes que Jesus rejeita. Não é porque você está a caminho do céu que quem não está contigo tem que ouvir de você que aquela pessoa é digna do inferno. Nós viemos conversando no carro. A nossa missão é querigmática. A nossa missão é anunciar. A nossa missão é cumprir o ID, é pregar o evangelho. Ele não me chamou para destruir a possibilidade de salvação na alma do homem. Ele nos chamou para levarmos o evangelho e abrirmos o caminho para que o evangelho chegue no coração das pessoas. Não seja um tropeço da salvação. Pastor, mas eu tenho que pregar a verdade. Óbvio. Mas você não pode tentar confrontar com a verdade quem você não se esforça a converter pelo amor. Jesus poderia confrontar qualquer samaritano, porque ele nunca os desprezou. Mas os discípulos estão querendo lançar fogo sobre eles. Eles precisavam de uma mudança na mente. E isso aconteceu. E isso me impactou. Não sei se vai te impactar como me impactou, mas Jesus gerou neles uma transformação de mente. Por quê? Porque eles queriam lançar fogo em Jerusalém e destruí-los. Mas tinha um outro fogo que viria para que eles alcançassem os samaritanos. Eu vou repetir. Os mesmos que estão aqui dizendo: o Senhor quer que a gente mande descer fogo e destrua eles, os mesmos receberam uma ação do Espírito como fogo em Atos 2. E os mesmos que receberam a ação do Espírito como fogo em Atos 2 foram lá em Samaria pregar e ganhar samaritanos para Jesus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles. O fogo do Espírito veio tocando na mente deles, transformando a mentalidade deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Agora eu pergunto para a igreja: o Espírito Santo desceu no 2, sim ou não? Porque eles estavam orando no 1. E sabe quem estava de joelho no capítulo 1, orando? Esses dois aqui, ó. Tiago, João. Manda teu Espírito, Senhor. Manda teu Espírito, Senhor. Quando você chega em Atos 8, Felipe, vai para onde? A perseguição contra Estevão está muito forte, eu vou vazar. Aí você vai para onde? Vou lá para o meio dos samaritanos. Fazer o quê? Pregar. Pregou no meio dos samaritanos e ganhou muitas e muitas almas para Jesus. Só que Filipe era evangelista, irmão. Evangelista só quer saber de ganhar alma. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Até macumbeiro estava trazendo e batizando. Trazia e feiticeiro e todo mundo. Ele expulsava demônio, mas não orava para as pessoas receberem o Espírito Santo. Então o que adianta? O capeta sai, o Espírito não entra. E estava faltando poder na igreja de Samaria. Essa notícia chegou lá na sede de Jerusalém. Aí a sede mandou os teólogos, os apóstolos, passar um pente fino. Aí quem chega lá? João, que falou aqui para Jesus: ó Senhor, vou mandar aqui, vai cair fogo agora. Tiago mata um lado, eu mato do outro. Esse João é enviado pela igreja em Jerusalém. Pela igreja de Jerusalém. Prega em Samaria, estende a mão sobre os samaritanos e diz assim, ó: receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Quando Deus transforma a nossa mentalidade, é algo maravilhoso que aconteça no nosso ministério. E esse mesmo João
João, que olhou para os samaritanos e disse: ó, se pecar, cai fogo. Se pecar, samaritano vira churrasquinho. Se pecar, samaritano é torrado. Esse mesmo João, quando o Espírito transformou sua mente, ele escreveu: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eles estavam enganados a respeito dos samaritanos. Eles estavam enganados a respeito do juízo de Deus. Se há engano na sua mente, só a verdade do Evangelho pode corrigir essa rota mental. Por quê? Porque eles pensam que eles são detentores do juízo. Só porque viram Elias, já querem se tornar Elias. Quando no monte o pai disse: é para ouvir meu filho, é para imitar o filho amado, é para se submeter ao ministério do filho e não ao ministério de Elias. João 5,30, Jesus disse: eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço do Pai, assim eu julgo. O meu juízo é justo, porque eu não busco minha vontade, eu busco a vontade daquele que me enviou. O meu juízo é justo, porque eu busco a vontade de quem me enviou. Os discípulos queriam decretar juízo conforme a vontade deles, e não conforme a vontade de Jesus. Eles estavam equivocados a respeito do juízo de Deus. João 16,8, Jesus disse assim: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado. Não é dos pecados, é do pecado. O Espírito convence o homem que ele foi afetado pelo pecado de Gênesis 3. O Espírito convence o homem que esse mundo é quebrado pelo efeito do pecado de Adão. O Espírito convencerá as pessoas, a humanidade, do pecado, da justiça. O Espírito mostra aos homens que eles necessitam da justiça que vem de Deus, e essa justiça é Cristo. E o Espírito vai convencer o homem do juízo. A primeira ação do Espírito Santo não é chegar e destruir o ser humano com o juízo. A primeira ação do Espírito Santo é chegar e convencer a pessoa: nesse caminho que você está a caminho do juízo, você está a caminho do inferno. E esse despertar de consciência do juízo vem através da pregação do Evangelho. Vem quando a igreja ministra o Evangelho. Eu fiz uma pesquisa aqui. Um escritor chamado Riley, ele diz assim que nada pode ser julgado contrário à vontade de Cristo. Nada pode ser considerado mais contrário à vontade de Cristo do que as perseguições e guerras religiosas que macularam a história da igreja. A gente não pode, assim como Lucas não passa um véu sobre essa mentalidade destruidora dos discípulos, nós também não podemos maquiar o que a igreja fez com abuso de poder. Milhares e milhares de pessoas mortas por causa de perseguição religiosa, pessoas queimadas, pessoas enforcadas, pessoas decapitadas, afogadas em nome do Evangelho. E esses homens sábios, teólogos, que até têm amor pelas coisas de Deus, eram na verdade assassinos, homens de Deus a serviço de Satanás. Pensavam que estavam prestando um serviço a Deus, e a história os repreende. Na Europa e em muitos corações se fecha a porta para o Evangelho por causa dos desmandos e abusos de poder da igreja em sua história. Já foi registrado e isso aconteceu, demonstrando a ignorância que esses homens tinham a respeito do Espírito de Cristo, a respeito do Evangelho. A gente não pode mudar o que passou, mas a partir de agora a responsabilidade é nossa. Desde quando nós temos acesso às Escrituras, desde quando o Espírito providencia uma conferência como essa, então pare de amaldiçoar as pessoas, pare de declarar que quem não te ajudou na prova vai ter que se arrepender porque você é a estrelinha de Jesus. Não! A capacidade de Cristo na sua vida é demonstrada quando você perdoa, quando você ama, quando você não pula os pés de Judas, mas usa a bacia e a toalha para lavar os pés e enxugar os pés de Judas. Eu não vim destruir a alma do homem, eu vim salvar. E a igreja tem esse papel. A igreja tem esse papel. Não se equivoque a respeito de sua missão. Peça ao Espírito Santo, como foi Jesus. Eu encerro essa mensagem dizendo a vocês aqui: perceba no texto a natureza de Deus e a natureza dos homens. Minha natureza é o ódio que eu tenho de Caim. Minha natureza é Judas. Se eu te encontrasse, eu desceria a espada e tu, igual Pedro, queria pegar aqueles soldados lá na base da espada. Homens
que somos, humanos que somos, queremos juízo, justiça e juízo. Até parece que nós somos tão santos ao ponto de querer que o juízo venha sobre todos aqueles que ferem os princípios de Deus. Agora Jesus, que é o único que tem um atributo elevado a 3, chamado santo, 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 poderia destruí-los e dizer: eu não vou destruir, eu vou salvar. Não importa quem te feriu, não importa quem te desprezou. Jesus está dizendo: a graça que te alcançou também alcança aquela pessoa para salvação, para transformação pelo poder do Evangelho. A natureza de Deus e a natureza do homem está aqui. Nós somos assim. Só Jesus pode nos transformar. Nós somos assim. Só a mensagem do Evangelho, só o poder do Espírito vindo em nossa mente, como aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo está gerando poder para alguém aqui perdoar. O Espírito Santo está gerando você poder, capacidade para liberar perdão, deixar de mágoa, amargura e viver a doçura do Evangelho de Cristo. O Espírito Santo nos capacita para isso. Se os apóstolos tiveram que esperar, orando ali durante 10 dias para a vinda do Espírito, continue orando. O Evangelho de Cristo vai se refletir na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Fica em pé comigo enquanto os irmãos